Projeto de pavimentos. Primeira aula, módulo 1. Neste primeiro módulo, nós vamos ver o histórico da pavimentação, a terminologia dos pavimentos e os principais campos de aplicação dos pavimentos. Como motivação para o estudo desse assunto, nós devemos destacar que somente a pavimentação é responsável por quase 50% do custo de implantação de uma rodovia. Assim, os demais itens, como terraplenagem, drenagem, obras complementares, são responsáveis apenas pela outra metade dos custos. Isso explica e justifica o porquê de se ministrar uma disciplina exclusivamente para tratar da pavimentação como um item específico de uma execução rodoviária. A bibliografia recomendada são 3 publicações, começando pelo Manual de Pavimentação do DENIT, que é uma publicação de 2006. Esse manual ele estabelece todos os critérios adotados no Brasil para projeto de pavimentos, ou seja, são os critérios oficiais do órgão. Essa publicação ela pode ser baixada gratuitamente do site do DENIT. A outra publicação é o livro Pavimentação Asfáltica, Formação Básica para Engenheiros. É um livro, como o título diz, básico, fundamental, e ele, além de apresentar os conceitos referentes a projeto, apresenta também aspectos executivos de pavimento. Essa publicação ela também é fornecida gratuitamente e pode ser baixada na internet em vários sites. A terceira publicação é o livro chamado Mecânica dos Pavimentos, dos professores Jacques de Medina e Laura Mota. Esse livro é o primeiro em língua portuguesa a tratar da mecânica dos pavimentos, que é a disciplina que apresenta os conceitos mais modernos relativos a projeto e análise de pavimentos. Estudar pavimentos necessariamente deve-se começar pela sua origem e pelo seu histórico. E o histórico de pavimentos ele começa no Império Romano. Nesse mapa está mostrado o contorno, aqui em azul claro, desse Império Romano, que durante mais de 600 anos controlou mais de 30 países e implantou mais de 100 mil quilômetros de estradas. E o mais surpreendente é que essas estradas tiveram uma vida útil muito longa e grande parte delas pode ser encontrada até os nossos dias. Daí o interesse em conhecer como que os romanos conseguiram construir rodovias com uma vida útil tão grande. E a explicação disso, a história nos mostrou. Os romanos, logicamente, devem ter tentado várias outras alternativas, mas após certamente algumas tentativas, eles chegaram à conclusão que as rodovias deveriam ser pavimentadas com um sistema de camadas de materiais com propriedades mecânicas e hidráulicas diferentes, e foi graças a esse sistema de camadas que a vida útil foi surpreendente. Esse sistema de camadas, mostrado esquematicamente nesta outra figura, mostra que o pavimento romano era composto de uma camada de rolamento superficial para suportar as cargas das rodas, formada por pedras em laje, em formato de lajes de pedra. Essas camadas eram assentes sobre uma camada de areia e cal, exatamente para se acomodarem e era essa camada que dava o formato de caimento transversal.
Isso tudo sobre uma camada de pedras de maior dimensão, assente sobre uma outra camada de pedra de grande dimensão. Então se tinha aqui no interior inicialmente uma camada de pedra de menor dimensão e logo abaixo uma camada de maior dimensão. Tudo isso assente novamente numa camada de areia e cal para sua fixação. Certamente foi essa composição de pavimento que garantiu a vida útil por atender a dois requisitos indispensáveis. Um é o comportamento mecânico, que o sistema de camadas garantiu, e outro foi a drenagem, tanto superficial quanto profunda. Essa composição granulométrica permitia a drenagem de toda a água que se infiltrava superficialmente do pavimento, então ela não ficava acumulada, uma vez que essa camada é altamente drenante, e superficialmente o caimento transversal e as valetas escoavam rapidamente a água superficial. Com certeza os romanos não conheciam mecânica dos solos, mas eles experimentalmente devem ter concluído que foi exatamente esse sistema de camadas que garantiu que as tensões no terreno de fundação do pavimento fossem suavizadas, de modo que eles puderam fazer pavimentos mesmo sobre camada de solo de baixa resistência. Então, o sistema de camadas aliviava as tensões nas camadas inferiores, garantindo um excelente comportamento mecânico. E hoje se encontram distribuídos por vários países da Europa e norte da África, se encontram sítios arqueológicos mostrando estradas romanas em excelente estado de conservação. Aqui, por exemplo, nesta foto, a cidade de Pompeia, soterrada pelo vulcão Vesúvio, que ficou soterrada em cinzas vulcânicas por mais de 2000 anos e apenas recentemente no século XX foram desenterrados, foram retirados, e mostrando, evidenciando o excelente aspecto das vias terrestres, mostrando um excelente estado de conservação das estradas. Deve ser reparado que o comportamento perfeito dessa superfície de rolamento, que ela suportava o tráfego, apresentando desgaste natural devido ao atrito das rodas, mas cumprindo o seu papel, que era exatamente de suportar o contato com as rodas das carruagens. Os conceitos dos romanos, eles se mantiveram ao longo dos séculos e poucas modificações foram feitas até se chegar no século XVIII. Na França, Tresaguet sugeriu algumas modificações nas espessuras e nas composições das camadas, sem alterar o conceito dos romanos. A mesma coisa na Inglaterra, Telford alterou a composição e a espessura de algumas camadas, enquanto que na França, após a camada de rolamento de 3 centímetros, eram executados apenas 6 centímetros de base. Na Inglaterra, lá eles resolveram fazer 18 centímetros de camada sobre a superfície de rolamento. Nos Estados Unidos, John McAdam sugeriu algo semelhante, uma camada de rolamento de 3 centímetros, seguido de uma camada assente com 20 centímetros de espessura. Mas os conceitos originais não foram modificados. Aqui no Brasil, ainda no século XVIII, foi construída a primeira, vamos chamar de rodovia brasileira, que é conhecido como Caminho do Ouro, ligando Paraty a Ouro Preto, que era a rodovia por onde escoavam toda a produção de ouro de Minas Gerais, vinha para ser embarcada no porto de Paraty. Pedaços desse pavimento estão conservados até os dias atuais. A cidade de Paraty conserva vários arruamentos, mostrando a excelente solução técnica, apesar do tráfego hoje ser muito superior aos veículos romanos, mas mostrando que a solução técnica foi excelente. Aqui é
mais uma vez, um trecho, um resquício do Caminho do Ouro lá em Minas Gerais, em Ouro Preto, mostrando o acerto da solução técnica. Isso nós já estamos falando, é século XVIII. Mais uma vista de um trecho do Caminho do Ouro num sítio arqueológico em Paraty, conservado como atração turística. Pois bem, como eu disse, somente então o John Macadam, no final do século XVIII, propôs uma solução que deu certo, e que era o pavimento composto por 5 centímetros com uma camada de rolamento, composto por pedra de granulometria uniforme. A novidade de John Macadam é que ele recomenda que esse material granular tenha uma granulometria uniforme, seja quase todo o mesmo tamanho. Essa orientação do John Macadam levou que se usasse em português o nome desse tipo de agregado como macadame, né? Para nós, em português, macadame é um pedregulho, uma brita com granulometria uniforme, que é o conceito introduzido por ele. Então, segundo ele, o pavimento deveria ser constituído de uma camada de 5 centímetros de espessura com pedra de granulação uniforme de 25 milímetros de diâmetro e 2 camadas de 10 centímetros com uma granulometria mais graúda de 75 milímetros. Solução essa que foi largamente usada nos Estados Unidos durante o século XVIII, com um comportamento excelente. E aí vamos falar nos ligantes betuminosos. Mais uma vez, quando se estuda ligante de betuminoso, nós temos que nos referir à história, uma vez que há referência ao uso de betume na história muito antes do que a gente imagina das estradas romanas. Assim, há uma citação na Bíblia, no livro do Gênesis, Velho Testamento, onde Deus manda uma mensagem para Noé construir uma arca, e no livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 14, diz para o Noé: faze para ti uma arca de madeira, farás compartimentos na arca, e revista-a por dentro e por fora com betume. Os historiadores durante muito tempo procuraram descobrir que betume é esse que milhares de anos atrás Deus recomendou Noé a usar. E a descoberta histórica foi surpreendente. Descobriu-se posteriormente que no fundo do Mar Morto existem surgências de asfalto que brota de reservatórios de asfalto a grandes profundidades. Ele brota através de trincas nas rochas do subsolo do Mar Morto e vai se acumulando lentamente, formando depósitos de betume no fundo do Mar Morto. Esses depósitos, com o tempo e com a ação das ondas, vai soltando pedaços de betume. Betume nada mais é do que a parte sólida que resta quando o asfalto perde os seus solventes voláteis. Então, descobriu-se que no fundo do Mar Morto existem várias dessas surgências, em quantidades significativas para serem exploradas. Uma curiosidade é que hoje ainda é comum encontrar-se, há uma crença que esse betume do Mar Morto tenha propriedades terapêuticas e seja benéfico à pele. Então, é comum encontrar-se turistas no Mar Morto banhando-se, passando betume na pele, por considerar que tenha propriedades positivas para a pele. Assim ficou explicada a origem desse betume que Deus recomendou a Noé, mostrando então que este ligante tem uma idade estimada em mais de 10 mil anos.
Outros objetos encontrados em museus, como este painel, que é dos sumérios. Os sumérios, com 6.000 anos antes de Cristo, os sumérios é aquela região que fica entre os rios Tigre e Eufrates, hoje ocupado, correspondente ao território do Iraque. São encontrados artesanatos, como este, onde as figuras são fixadas num painel com ligantes betuminosos, com betume. A cola usada nesse artesanato é betume, certamente, oriundo também de alguma ocorrência natural naquela região. Prosseguindo na história do betume, nós chegamos no século XVIII e XIX, com a construção rodoviária se incentivando com a construção dos primeiros pavimentos asfálticos. Naquela época, como ainda não existiam as refinarias de petróleo, o betume era produzido, isso nós estamos falando, durante a Revolução Industrial, onde as máquinas a vapor que destilavam carvão produziam como subproduto um líquido preto. Quando se produz o coque, pela destilação do carvão, há um resíduo que é um líquido preto que escorre, que descobriu-se ser um excelente ligante à base de betume, um ligante asfáltico de excelentes propriedades. Assim, todo esse alcatrão produzido nas máquinas a vapor era utilizado em pavimentação asfáltica. No Reino Unido, na França, nos Estados Unidos, ele era misturado com macadame, com misturas tanto a frio quanto a quente, e eram pavimentadas as ruas da época. Infelizmente, descobriu-se mais tarde que o alcatrão é um produto altamente cancerígeno e imediatamente foi proibido o seu emprego in natura. Hoje, o emprego de alcatrão em pavimentação ele é proibido porque as normas ambientais proíbem o emprego do alcatrão em natura. Mas foi o primeiro ligante asfáltico em escala a partir do século XIX. Em substituição ao alcatrão, começaram a empregar o asfalto produzido em lagos naturais, que ocorrem em vários locais do globo, mais especialmente nas ilhas de Trinidad e Tobago, na costa da Venezuela. Então, na costa da Venezuela existem as ilhas de Trinidad e Tobago, e nessas ilhas ocorrem vários lagos que são ocorrências naturais de asfalto. São ocorrências chamadas de pitch lake, lagos de pitch, né? Ou asfalto. A origem é exatamente semelhante às ocorrências no Mar Morto. São surgências de asfalto que penetram, que vêm de depósitos subterrâneos, que eles penetram através de fissuras e fendas nas rochas e chegam ao meio ambiente, onde eles perdem, evaporam os componentes voláteis, ficando simplesmente o resíduo, que é o betume, que é a parte sólida. Esse, particularmente, esse ligante asfáltico que é explorado lá em Trinidad, é considerado o asfalto de melhor propriedade, de melhor comportamento mecânico, tendo em vista que ele nunca sofreu tratamento térmico, ele nunca foi envelhecido por tratamento térmico. Daí ser considerado o ligante asfáltico de melhor propriedade que existe. Mas, infelizmente, o volume que é produzido nesses lagos em Trinidad, ele só atendeu até uma determinada época. Estima-se que entre 1875 e 1900, 90% do ligante asfáltico consumido no mundo vinham desses lagos de Trinidad e Tobago. Mas acontece que a partir do século XX, o volume necessário de asfalto para a execução de pavimentos se tornou muito grande e ele não mais atendia. Mas aí, coincidentemente, entraram em operação as refinarias de petróleo, que praticamente hoje abastece
todo o consumo mundial de ligante asfáltico. Como informação, como curiosidade, a mistura asfáltica quente, conforme nós conhecemos hoje, que é o concreto asfáltico, foi desenvolvido no início do século XX pelo americano Frederick Warren, que patenteou, na época, esta mistura asfáltica e usufruiu dos royalties durante o período que teve direito. Logicamente que essa patente ela já caiu em domínio público e hoje já é uma tecnologia liberada para emprego no mundo inteiro. Também, apenas a título de curiosidade, devemos destacar que o concreto de cimento Portland, que foi desenvolvido em 1824, ele aqui na América só foi usado pela primeira vez como pavimentação de estradas em 1889. Então, pela primeira vez, esse americano chamado Jorge Bartolomeu usou o concreto de cimento Portland como capa de rolamento em pavimentos. Tratando agora, então, da definição e das propriedades dos pavimentos. A norma brasileira NBR 7207, de 82, apresenta uma definição de pavimento, onde, segundo a norma, pavimento é uma estrutura de múltiplas camadas, construída após a terraplenagem e destinada econômica e simultaneamente em seu conjunto a, primeiro, resistir e distribuir ao subleito os esforços verticais produzidos pelo tráfego. Segundo, resistir aos esforços horizontais que nela atuam, tornando mais durável a superfície do rolamento. E terceiro, melhorar as condições de rolamento quanto ao conforto e à segurança. Então, muito acertadamente, essa norma brasileira apresenta os conceitos básicos referentes a pavimento. Primeiro, que pavimento é uma estrutura. É uma estrutura composta de camadas. Segundo conceito, esse pavimento se destina a resistir esforços verticais, esforços horizontais e garantir conforto e segurança. Então, é uma boa apresentação, uma boa definição de pavimento. Em consequência, a partir de agora, pavimento para nós é uma estrutura em camadas, cuja nomenclatura usual no meio rodoviário define-se a primeira camada, que é aquela que recebe diretamente o tráfego, como revestimento ou capa. Esse revestimento tem a parte do revestimento da pista e a parte do revestimento do acostamento, que logicamente são diferentes, porque o acostamento não recebe tráfego como a pista. Logo abaixo do revestimento vem uma camada chamada de base. Abaixo da camada de base, uma camada chamada de subbase, e este conjunto de camadas, que se chama pavimento, está protegendo o subleito. O subleito é, então, o terreno de fundação do pavimento. Ou seja, é a camada ou o terreno onde o pavimento está apoiado. As finalidades, então, dos pavimentos, conforme muito bem apresentados pela norma brasileira, um pavimento tem que atender a 3 requisitos. Um requisito estrutural, um requisito funcional e um requisito de segurança. Requisito estrutural, porque o pavimento tem que resistir às cargas do tráfego. O pavimento tem que atender a um requisito funcional, porque ele tem que garantir conforto ao rolamento. Tem que ser ele não pode ter irregularidades longitudinais que façam o deslocamento desconfortável. E terceiro, ele deve garantir segurança ao veículo, garantindo um coeficiente de atrito tal que não haja risco de deslizamento. Então, a interação entre o veículo e o pavimento deve ser tal que os veículos tenham segurança contra o deslizamento. Em consequência,
cada camada terá uma importância específica para cada uma dessas finalidades. O revestimento, que é a última camada, o revestimento é uma camada tanto quanto possível impermeável, destinada a melhorar as condições de rolamento quanto à comodidade e segurança e resistir aos esforços horizontais de frenagem, principalmente. Então, só essa camada de rolamento é quem garante o conforto ao rolamento e a segurança contra o deslizamento. E é também essa camada que garante a resistência aos esforços horizontais. A camada inferior ao revestimento, que é a base, é a camada destinada a resistir e distribuir os esforços verticais do tráfego. Por ela ter uma dimensão bem maior do que o revestimento, é ela que já provoca uma primeira redução importante no valor das tensões verticais. Então, ela recebe tensões elevadas do revestimento, porque o revestimento normalmente tem uma espessura muito menor do que ela recebe tensões elevadas, mas ela já reduz significativamente o valor dessas tensões, entregando à subbase tensões bem aliviadas. A subbase é uma camada complementar à base. É uma camada corretiva do subleito, ela corrige as irregularidades do subleito, mas o mais importante é que ela alivia ainda mais as tensões verticais recebidas pela base. Então, é uma camada complementar à base. E, por último, o subleito, que é o terreno de fundação do pavimento. Os principais campos de aplicação da pavimentação, logicamente que o mais em volume, em quantidade construído, são os pavimentos rodoviários, mas pavimentação não é só pavimentação rodoviária. As ferrovias também são apoiadas sobre camadas de pavimento. Então existe o pavimento rodoviário, o pavimento ferroviário, que é também um sistema de camadas, começando pelo lastro, pelo sublastro, pelo reforço, com a finalidade exatamente de proteger o subleito, reduzir as tensões do subleito. Outro campo de aplicação são os pavimentos aeroportuários, são os pavimentos destinados às pistas de pouso das aeronaves. Os conceitos são os mesmos, os conceitos de tensões e deformações são os mesmos de rodoviário e ferroviário, e também os pavimentos urbanos. São os pavimentos destinados a receber somente o tráfego no interior das cidades. Com isso, nós terminamos este primeiro módulo introdutório.